E aí, pessoal, um inscrito do canal me pediu para fazer um vídeo sobre o auxílio moradia. Um inscrito interessante, ainda que ele não concorde comigo em muitas questões, mas ele sempre lança temas aí, sugestões de vídeos, eu acho bem bacana isso. E o Quester fez essa pergunta, eu já até imagino por quê, porque o Quester não gosta muito do Bolsonaro e tal. Eu acho que até é válido sim haver essas críticas, eu acho que fanatismo não é uma coisa boa. Eu já aqui em alguns vídeos já defendi o Bolsonaro e acho que é sempre importante você defender quando você enxerga ali no contexto muitas injustiças contra o Bolsonaro. Há um certo exagero também contra ele. Eu de modo algum pretendo fomentar esses excessos contra o Bolsonaro, do tipo, ai, o Lula é a alma mais honesta que existiu e o Bolsonaro que é o ladrão, que é o corrupto. Não, de modo algum mesmo. Quando a gente fala de Bolsonaro, a gente está falando de algo que não é crime, ainda que a gente não ache que é algo virtuoso, mas não é crime. Bolsonaro não pode ser colocado nesse mesmo pântano aí de corrupção, ser colocado ao lado do Lula. É um absurdo. É errado colocar o Lula como superior e até mesmo tentar igualá-lo. Eu sei que é uma parte considerável aí dos chamados progressistas que estão tentando colocar isso aí em pauta de uma forma distorcida por conveniência. Na verdade, eles nem estão ligando tanto para o auxílio moradia, mas é uma forma mesmo conveniente para a agenda deles para derrubar, seja o Bolsonaro, seja o Sérgio Moro, né? Mas eles não estão preocupados com a essência desses auxílios aí. É por causa disso que eu estou deixando aqui registrado que eu não compactuo com essas pessoas que estão aí por conveniência, de viés político. Mas ainda que haja esses excessos contra o Bolsonaro, eu acho que é importante ter um pensamento crítico e não ficar com esse negócio de mito para qualquer pessoa, tá? A Joyce Hasselman, por exemplo, ela tem um altar lá pro Sérgio Moro, sabe? Isso também é uma coisa que eu não acho positiva, sabe? Esse excesso, essa idolatria, porque se você quer ver o bem lá das pessoas, você vai ter sim um posicionamento crítico, sim, você vai avaliar o que é bom, o que é ruim, para justamente a pessoa se aperfeiçoar e você ficar só elogiando e ficar colocando uma venda para os erros da pessoa que você admira, eu acho que é muito errado mesmo, tá? Então, se houver aqui no meu vídeo também algum erro, vocês podem falar aí à vontade aí, sabe, do erro. Eu acho que é até interessante para que eu possa me aperfeiçoar, se bem que sempre tem aquele hater mesmo que só xinga por xingar, enfim, não acrescenta nada, mas não é isso que eu tô falando aqui. Pensem só nesse caso do auxílio moradia. Não é só uma questão de ser legal ou não. Vamos imaginar que o João Willis, há uns anos, falou que o deputado ganha pouco. Essa frase em si não foi a confissão de nenhum crime nem nada, mas é uma frase que é louvável? Não, não é. Vocês pretendem se comparar com o João Willis para falar, mas ela tá falando do Bolsomito e o João Willis não sei o quê, e o Lula não sei o quê. Não, calma aí, vocês têm que olhar para uma coisa melhor, né? Então, acho que muitos que gostam do Bolsonaro também devem gostar do Donald Trump. Então, vamos pegar como exemplo o Donald Trump. O Donald Trump disse que ia abrir mão do salário dele como presidente, tá? Nos Estados Unidos não há tantos benefícios quanto há aqui no Brasil para esses políticos, tá? Inclusive, é até um artigo antigo, mas foi atualizado no ano passado, eu acho que ainda é pertinente. Saiu um artigo na revista Exame, com o Instituto Milênio, sobre benefícios que os deputados recebem. No Brasil, os deputados recebem o dobro do que é recebido lá nos Estados Unidos pelos deputados. Então, olha só, aí uma discrepância muito grande. Vocês acham que esse monte de benefícios devem ser mantidos? Óbvio que não, nós devemos combater isso, mesmo que não seja ilegal. Está na lei? Então vamos mudar a lei. A lei não pode continuar assim. É um absurdo que haja isso. E aí, sobre essa questão de ganhar pouco. João Willis disse isso há alguns anos, todos nós achamos isso um absurdo, né? Vocês concordam com isso? E aí o Sérgio Moro disse que ganha pouco, aí, sabe, esse auxílio moradia é para compensar. Então, como assim, sabe? Isso é coisa absurda, não dá. É uma frase lamentável, sabe? Mesmo que não seja a confissão de um crime, é lamentável. Mesmo que esteja na lei, é lamentável isso. É lamentável. E sim, é criticável do ponto de vista moral, sim, ainda que não seja ilegal. Então imagina uma pessoa que tem lá a casa, mesmo assim recebe o auxílio moradia, está usando aquela quantia que não tem nada a ver com moradia. E o Bolsonaro vem fazer piadinha que usou para comer gente, sabe, pessoal? Eu acho que quem segue o Bolsonaro, quem cogita votar no Bolsonaro, eu acho que tem que ter uma mentalidade crítica, assim, que o candidato seja aperfeiçoado. No Senado existe uma enquete sobre aí o fim do auxílio moradia, e eu acho bem interessante mesmo. Eu vou deixar o link na descrição, já tem mais de 1 milhão de votos, mas quem não votou, acho que não custa nada votar.
assim como eu já havia feito lá a sugestão para votar contra a Lei Rouanet no site lá do Senado, acho também que seria interessante votar aí para ter quanto mais expressiva for a votação, acho que vai ser melhor, né? Mas enfim, pessoal, esse é o meu vídeo, então até a próxima.